Qual é o papel da mãe? Bom, quem é você para falar para mim o que a mãe tem que fazer? Ué, você não é nem mãe e qualquer pessoa que venha falar para a mãe o que ela tem que fazer já causa um certo desconforto. Eu não quero dizer para você o que você tem que fazer, mas se você tem um filho que te bate, que te xinga e vira e mexe você perde a paciência, ou você fica toda hora tendo que usar um mantra para se convencer que você não precisa ser perfeita, ou se você sempre fica cansada, sente que não tem energia para se dedicar como você gostaria para o seu filho, ou se você for da área psi ou interessado em estudar a área psi, esse vídeo é para você. A teoria que eu vou abordar aqui é a de Donald Woods Winnicott, um pediatra e psicanalista que ajudou milhares de pessoas, crianças e adultos, a serem mais felizes. Ele diz que a mãe deve se comportar como um ambiente facilitador para que o desenvolvimento pessoal da sua criança possa acontecer. E o que seria esse ambiente facilitador? É um ambiente confiável, que não se quebra, que permanece estável diante de todas as agressões e da destrutividade da criança. Winnicott diz que as crianças e os adultos alternam entre dois estados, os estados excitados e os estados tranquilos. O estado tranquilo é quando a gente dorme, quando a gente pode relaxar. O estado excitado é quando a gente está ligado a um tipo de movimentação. Então, a criança, quando ela entra nesse estado excitado, ela morde, ela bate, ela agride. Ela não sente ódio, ela não odeia, porque a capacidade de sentir ódio vem muito depois no amadurecimento. Então, a forma de se expressar da criança em estado excitado pode vir a ser encarada pelo adulto como algo de agressividade, de ódio. Mas a criança está apenas exercitando uma energia dentro dela que precisa se movimentar. E quando ela é impedida de se movimentar, de exercer essa energia, que também foi chamada como instinto de destrutividade, instinto agressivo, outros na psicanálise diriam que é uma pulsão de morte, então a criança está explorando o mundo. E nisso bate, agride, machuca, tá entendendo como funciona esses seus instintos de destruição que tem dentro de si. Então não é um ódio, ela não faz porque odeia a mãe, ela não faz porque odeia as coisas. Um erro comum é que quando as crianças começam a entender um pouco mais o vocabulário, os pais tendem a tratar ela como se fossem adultos em miniatura, como se elas já pudessem compreender a gravidade da sua destruição, como se ela pudesse compreender as consequências das próprias ações, o que é certo, o que é errado. Mas isso não acontece com a criança. E nisso estou falando até de crianças até uns 6 anos, em que elas estão desenvolvendo esse senso de moralidade, do que é certo e errado e das consequências das próprias ações. Não, a criança não sabe em primeiro momento quais são as consequências desse seu instinto de agressividade. Ela está aprendendo isso pelo exemplo de seus pais. Então, um ambiente facilitador, um ambiente confiável, é aquele que pode sobreviver a essas agressões da criança, em que a criança exerce essa energia de agressividade e o ambiente se permanece estável. O que eu digo de estabilidade não é ser impassível, não é a mãe fingir que nada aconteceu ou não ligar, ou não se emocionar com aquilo. Mas sim, o Winnicott usa o termo de mãe suficientemente boa. O que significa isso? Que a mãe precisa ser suficiente para seu filho e não perfeita. Ela precisa sim se emocionar com aquelas situações, porém ela não se vinga da criança e não se abala com isso a ponto de descontar na criança a agressão própria da mãe. Então ela não se vinga, ela não guarda rancor. Muitas vezes a criança age de uma forma agressiva num dia, dorme, no dia seguinte tá como se nada tivesse acontecido, mas a mãe ainda guarda aquele rancor do que aconteceu no dia anterior e acaba descontando no filho uma mágoa que guardou do dia anterior. E nessa confiabilidade em que a mãe não se vinga e não tenta destruir o filho da mesma forma que o filho tentou destruir a mãe, é que tá toda a diferença em um ambiente confiável, em um ambiente facilitador, em uma mãe suficientemente boa. Assim, a mãe pode até falhar de vez em quando e se exceder, porém ela reconhece que isso acontece e depois sabe até pedir desculpa quando reconhece que excedeu. Agindo assim, a criança começa a desenvolver o senso de culpa, porque aquela pessoa que ele mais ama, ele acabou agredindo. E esse sentimento de culpa que ela passa a desenvolver é o que o Winnicott diz a única forma de desenvolver um senso de moralidade. Lição de moral ou ensinamento externo em que tenta incutir na pessoa que o que ela fez é certo ou errado, segundo o Winnicott, isso não funciona se dentro dela não tiver esse sentimento de culpa. Então, essa segurança que o ambiente facilitador pode trazer é o que garante perante a criança que ela possa desenvolver esse senso de moralidade e poder sentir culpa. E com
com isso, conforme o tempo vai passando, passa até querer reparar aquelas destruições que foram cometidas, no estágio de conquista do amadurecimento que o Winnicott chamava de estágio do concernimento. Esse termo é um neologismo, uma falta de tradução adequada para o português, do termo concern, em que uns traduzem por preocupação, desenvolvimento de um senso de cuidado, de preocupação. Se não houver essa passagem em que o ambiente pode sobreviver ao instinto agressivo da criança, esse senso de moralidade acaba não se desenvolvendo. Então, quaisquer lições de moral e tentativa de educação da criança acabam sendo prejudicadas, se dentro dela não tivesse desenvolvido esse estágio do concernimento. Segundo a teoria de Winnicott, a criança vai de um estágio de dependência total rumo à independência. E ela precisa de um ambiente facilitador para que ela possa se desenvolver. É como se a criança fosse um quebra-cabeça, com diferentes partes, e coubesse ao ambiente, no caso a mãe, suficientemente boa, que possa juntar esses pedaços separados em rumo à integração da criança numa unidade. Tudo que eu estou falando aqui não é para dizer como a mãe deve agir, mas sim que ela possa perceber que só pode cuidar de alguém quem sabe se cuidar. Para exercer uma melhor atuação como mãe perante o filho, a mãe deve sim ser uma mãe suficientemente boa e não se abalar internamente pelas agressões que recebe. Então ela precisa saber se cuidar para conseguir cuidar do outro. Ou seja, a mãe procurar estar bem, se cuidar, é importantíssimo para a criança poder se desenvolver. Isso inclui a própria terapia, a atividade física, enfim, fazer o melhor para si para conseguir fazer o melhor para o outro. É aquela que diz que não tem tempo ou energia para poder cuidar de si e precisa se dedicar 100% à educação dos filhos, precisa compreender que fazendo assim ela acaba se prejudicando e também prejudicando a educação dos seus próprios filhos. E nisso inclui o papel dos outros próximos da mãe. O ambiente perante a mãe também tem que ser facilitador para ela. E nisso inclui o papel do pai e a rede de apoio que também precisa estar junto para permitir que a mãe cuide de si. O que pode acontecer se a mãe cede, se abala e não sobrevive a essa agressão da criança? Uma mãe depressiva, vingativa, instável, rancorosa, ou que muito se abale perante essas agressões, ou não tenha tempo, esteja sempre cansada perante o filho, vai acontecer o que o Winnicott chamaria de falha ambiental. E a criança pode desenvolver problemas psíquicos dependendo do estágio e do momento de seu amadurecimento quando ocorrer essa falha ambiental. O quanto mais cedo no desenvolvimento da criança ocorrer essa falha ambiental, maior prejuízo para o seu desenvolvimento psíquico, que pode acontecer desde problemas psicóticos até neuróticos. E essa criança vai precisar de bastante ajuda no futuro para poder se encaixar como uma integração. Assim, um ambiente não confiável, em que cada hora tem uma novidade, uma instabilidade do ambiente muito tóxico, em que a mãe esteja sempre abalada, Winnicott diria que a criança pode desenvolver muitos problemas psíquicos. Em nossa sociedade, em que pouco ajuda ou compreende esse papel e a importância da mãe para a criação do filho, e esse tempo de qualidade que ela precisa ter, acaba colocando bastante em xeque essa questão da maternidade perante o mercado de trabalho. Isso é um problema gigantesco porque a mãe precisa ter tempo de qualidade, tanto perante o trabalho quanto perante a criação do seu filho. O jeito sim é a mãe depender do acolhimento dela perante a sua rede de apoio. Assim, a criança que não aprende a lidar com a sua própria destrutividade perante um ambiente que a acolha e sobreviva aos seus instintos agressivos e com constantes falhas ambientais, pode gerar problemas que o Winnicott diria desde a tendência antissocial ou a delinquência, depressão ou outros problemas psicóticos. Então, com outras palavras, de uma forma resumida, a criança vai exercer sua exploração de seu instinto de agressividade perante o ambiente e esse precisa sobreviver para que ela possa desenvolver esse sentimento de culpa nela e a partir daí desenvolver o seu amadurecimento para um próximo estágio, que é o estágio da preocupação ou do concernimento. Nada disso do que foi exposto aqui pretende ser uma solução para todos os problemas da mãe. Mas quem sabe a próxima vez que você for explodir, quem sabe seja 1 segundo a menos de explosão. Quem sabe você lembre desse vídeo e encare que seu filho está aprendendo, conhecendo o mundo, e a agressão que é dirigida a você não é em relação a você como pessoa, mas sim uma forma de exploração do mundo, e você é a pessoa mais importante que tem para o seu filho. Agora diz aqui nos comentários se você é da área psi, se você é uma mãe, se você é da área da educação, se você é um pai que quer auxiliar a sua mãe na criação do filho, ou se você tem alguma sugestão de algum tema para ser abordado nesse canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma mãe que possa estar se sentindo desesperada ou precisa de um pouco de acolhimento. E se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e clique no curtir. Esse é um sinal para mim que você gostou desse conteúdo e que eu estou no caminho certo. Obrigado e até a próxima.